por que nós nos frustramos com Deus? Por que nós nos decepcionamos com Deus? E a resposta é que, na verdade, é impossível você se frustrar com Deus. É impossível, absolutamente impossível, você se decepcionar com Deus. Só que eu sei que isso já aconteceu com você. Então, como que eu estou dizendo que é impossível? Fica comigo, porque até o final eu tenho convicção absoluta que você vai concordar plenamente, não comigo, mas com o entendimento que essa mensagem vai te trazer. E hoje eu creio que, se nós estivéssemos falando de uma construção, nós vamos mexer nos fundamentos da nossa relação com Deus, da nossa vida. Em 1 Reis 18, os profetas de Baal clamavam a Baal e Baal não respondia. Mas Elias clamou ao Senhor Deus e Deus respondeu com fogo. Isso está lá em 1 Reis 18. Baal não respondeu de jeito nenhum. Eles achavam que Baal era Deus. Se o Senhor é Deus, Elias clamou e Deus então respondeu, mas Baal não respondeu. E a pergunta é, por que Baal não respondeu? E por que às vezes nós não temos resposta? E a resposta para isso é, Baal não respondeu porque ele não era Deus. Pode ser uma resposta simples, mas ela é muito profunda. Baal não respondeu porque ele não era Deus. Agora, o que Baal era para aquele povo? Ele era uma ideia de Deus, uma idealização, algo que eles criaram. Algo que eles criaram. Era uma idealização de um Deus que ali em 1 Reis 18, aquele povo criou, inventou. Então Baal ele era uma imagem, ele era uma ideia. E aquelas pessoas se relacionavam com uma ideia, com uma imagem. Então não tinha resposta. Porque só um ser verdadeiro pode responder a outro ser verdadeiro. E por isso que Deus, ele responde a Elias. Então, Baal não respondeu porque ele não era Deus. Ele era uma fantasia, que para eles era a verdade, era real, mas era uma idealização. Só que, queridos, eu e você, nós também fazemos a mesma coisa com Deus. Nós idealizamos Deus, nós construímos uma imagem de Deus. Pare para pensar no que eu estou te dizendo. Todos nós, com relação a Deus, nós construímos o quê? Uma imagem, uma idealização. Nós criamos uma ideia, um ideal de como Deus é e nos relacionamos com isso. Segundo a nossa cultura, segundo as nossas crenças, segundo nossos pais, segundo os ensinos que recebemos no passado. Só que eu quero te afirmar que o ideal, a imagem que nós criamos, não é a verdade de quem Deus é. Então por que o povo lá de Baal não teve resposta? E por que às vezes nós não temos resposta? Porque nós estamos aguardando que esse ideal de Deus haja segundo o que nós queremos na hora que nós queremos. Por isso que Baal não tinha fogo sobre o altar que os profetas de Baal levantaram, por isso que não houve resposta. E muitas vezes nós nos frustramos e não há respostas, e aí eu me frustro, porque eu estou me relacionando, e todo ser humano que já existiu, existe e existirá sobre a terra faz isso, estamos nos relacionando com uma imagem, com uma ideia de Deus que nós então criamos. E criamos principalmente
Não só de acordo com cultura, aprendizado, crenças, família, mas segundo as nossas carências. Eu imagino que Deus, eu crio mesmo, como se você construísse mesmo. Eu crio uma imagem, me relaciono com esse Deus, segundo aquilo que eu acho que é importante para mim. Mediante o que eu ouvi, o que eu quero acreditar, o que eu acredito, o que eu aprendi na minha cultura, etc. Então, a primeira coisa é que nós inventamos uma imagem, nós damos forma mesmo a uma imagem, uma ideia de Deus. Ah, mas como assim eu crio uma imagem? Eu te pergunto, responda para mim, quem é Deus? Como ele é? O que ele é? De onde ele veio? Me explica isso. Você conhece Deus? Eu conheço Deus? Não. Será que alguém sabe a realidade de quem é Deus? Talvez o único que viu mesmo foi Moisés e mesmo assim viu Deus de costas. E ainda Deus teve que se mostrar para ele segundo o que os sentidos físicos humanos podem alcançar. Mas te digo que nem Moisés viu realmente Deus. Então eu pergunto, eu realmente conheço a Deus? Para responder isso, pense comigo uma coisa. Pense na pessoa que você mais convive, seja um filho, um marido, uma esposa, eu não sei, um irmão, um familiar. Você sabe o rosto dele? Aliás, ele mesmo não conhece o rosto dele, você conhece, porque a gente só conhece o nosso rosto ou por foto ou por espelho. Você nunca viu o teu rosto e nunca verá teu rosto. Só você conhece o rosto do outro de verdade, de olhar. Você nunca olhou para o teu rosto e nunca vai ser possível você olhar a não ser para o espelho. Você não se vê. Mas pega uma pessoa que você conhece o rosto dela, ela não. Você sabe o cheiro dela, se for uma esposa, um filho, você sabe a textura, você sabe o formato, tudo. Mesmo assim você não conhece o ser dessa pessoa. Quantas vezes eu interpreto a Nicole e acho que ela está pensando uma coisa a favor ou contra mim e não tem nada a ver? Porque sendo tão tangível eu não conheço, imagina Deus, que é alguém tão intangível, que você nunca apalpou, que você nunca sentiu. Então, com todo o amor do mundo, é um engano alguém falar, eu realmente conheço a Deus. Não, ninguém. As pessoas podem dizer e cada um fala o que quer, mas ninguém conhece realmente Deus. Me explica, tá? Ele é o quê? Ele é o universo, ele é o ar, ele é a água, ele é tudo, ele é o complexo das estrelas, ele é os átomos, ele é o espírito. Ou tudo isso? Você percebe? Então, nós tornamos real a nossa idealização de Deus. E aí nós acabamos tornando aquilo que é a imagem que a gente acredita, que a gente construiu uma imagem na mente, a gente acaba tornando real essa ideia de Deus. Isso acaba se tornando para nós um fato concreto. Então, aquilo que é uma idealização, eu torno em realidade, em fato concreto. E daí se originam todas as frustrações, decepções, dificuldades, conflitos, dúvidas quanto ao amor de Deus sobre a tua vida ou qualquer coisa. E por que vem essas frustrações e tudo? Porque, na verdade, você nunca se frustrou com Deus, porque, de novo, eu digo, é impossível a gente se frustrar ou se decepcionar com Deus. O que te frustrou? Foi o teu ideal. A idealização de Deus como você construiu. Quem te frustrou foi a tua fantasia que você inventou sobre Deus. Isso te frustrou.
Isso não fez o que você queria. Isso gerou um monte de questionamentos. Você está entendendo isso? Isso é profundo. Isso é difícil de falar. É difícil de aceitar. Eu, no teu lugar, se eu estivesse aí me assistindo, eu ia estar até com dificuldade de aceitar isso. Mas eu ia estar pensando, ia mexer comigo. Eu não estou falando para você aceitar. Pensa no que eu estou te dizendo. Então, quem nos frustrou foi a fantasia, foi o Deus, o ídolo que eu inventei. Foi a imagem, porque a gente não tem outro caminho. Como eu nunca... Não tem como alguém conhecer, é insondável. Deus, eu crio uma imagem. E muitas pessoas se apropriam dessa imagem. Eu conheço, eu ando com ele e tal. Não é verdade. Não é verdade. Eu posso andar com Deus, ou a Deus me usar e tudo. O bisturi não conhece o médico, muitas vezes. O bisturi vê coisas incríveis, ele cura, ele sara, ele abre, ele fecha, ele faz. Mas o bisturi não sabe quem é o médico. Está com o médico a vida inteira, mas não conhece o médico, os sentimentos dele, os choros, as dores, o cérebro. Da mesma maneira, Deus pode te usar como um bisturi, como um instrumento, e você pode não conhecê-lo. Porque, de novo, Deus é insondável. Agora, o que eu conheço? A imagem que eu criei de acordo com as minhas necessidades, com as minhas carências, com a minha cultura e com aquilo que eu aprendi. Agora, terceira coisa, o fato de nós idealizarmos Deus não muda em nada quem realmente Ele é. Eu posso criar a imagem e o ideal ou o que eu acredito sobre Deus. Eu posso criar isso, eu posso me relacionar com isso, mas isso não muda o fato de quem Ele é. Eu falei da Nicole, então, quantas vezes eu já interpretei, ela fala, para de olhar para o meu rosto e achar que eu estou assim, eu assado, você não entendeu nada. Tá? E eu posso criar uma imagem, aliás, nós só nos relacionamos com a imagem dos outros, a gente não conhece o ser verdadeiro, ninguém. Você se relaciona com a imagem. Eu posso criar a imagem e tal, mas eu invento a imagem dela que eu quiser. Mas isso não muda quem ela é em essência. E Deus, Ele nunca vai, Ele é, não é que Deus é real, Ele só é real e você só é real por causa dele. E Deus nunca vai agir segundo o teu ideal do que Ele é. Ele sempre vai agir segundo quem Ele é. E isso é insondável. É por isso que a gente tem tantas dúvidas, tantas perguntas sem respostas, tantas coisas, e é para ser assim. E é para a gente ter paz em conviver com isso. Então, Deus não está comprometido em, olha para mim, em alimentar a tua ilusão da fantasia que você criou dele. Deus não está comprometido em manter viva a imagem, o ídolo, o ideal, a fantasia que você criou dele. Ele não se relaciona com a tua fantasia, ele se relaciona com você de verdade, segundo o que você precisa, de acordo com quem realmente ele é, independente da fantasia e da idealização que nós criamos. Em Malaquias 3,6 está escrito, eu sou Deus e não mudo. Então, nós precisamos tomar cuidado para não confundir a idealização com a verdade de quem Deus é. E essa verdade é insondável, é imutável, é impossível de eu saber exatamente. Então, cuidado para não cair na armadilha de confundir a idealização com a verdade, porque é aí que entram todas as paranoias. Ah, eu estou decepcionado com Deus. Qual Deus? O que você inventou? Ah, sim, tá certo. Esse aí te decepcionou mesmo. Ah, eu estou frustrado. Ou se Deus fez o que eu quero, Ele me ama e eu estou feliz. Se Ele fez de acordo com o que eu não queria, no tempo que eu não esperava, você está demorando, eu estou decepcionado e acho que Ele não me ama. E eu acabo até condicionando o que acontece comigo, de coisas boas ou não, a se eu sou amado, querido ou não, e ainda vão chegar religiosos para te falar assim, não, é porque o teu pecado é que está impedindo, está te afastando de Deus, e por causa dos teus erros que Deus não está fazendo. Então você está separado. Meu Deus do céu, gente. Tem misericórdia. Eu sinto tanta misericórdia e compaixão das pessoas que ouvem hoje o Evangelho em tantos lugares.
Então, acontecer o que você espera, no tempo que você quer, da maneira que você quer, não tem relação nenhuma com o amor de Deus por você e quem Ele é. Então o Salmo 46:10 fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa palavra aquietai-vos lá no hebraico é tipo assim, ó, desista de lutar, solta suas armas, para com tudo. E sabei que eu sou Deus. Então, de novo, com Deus, o ser verdadeiro, é impossível eu me frustrar. Quem me decepcionou então? A minha ideia, a minha fantasia, o Baal que eu inventei. Esse não respondeu, esse me frustrou. Agora, o Deus verdadeiro, o Criador do universo, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o infinito, o eterno, o tudo, com esse, nunca você vai poder se decepcionar. Você já parou para pensar nisso? Isso é profundo. Bom, dentro disso, o que acontece? Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Muito do que a gente pensa, sente e acredita não é real. Muito do que eu penso, muito dos meus sentimentos, muito das coisas que eu acredito que vai ou que não vai, que é ou que não é real. Muitas coisas que eu sinto, penso e acredito sobre Deus, sobre a vida, sobre as minhas circunstâncias e sobre mim, não é real. Ah, mas como não é real? Porque como eu crio uma imagem segundo as minhas carências e o meu passado e a minha cultura de um Deus, e eu me relaciono com isso, o meu Deus, ele pune. O outro vai falar, não, o meu Deus, eu posso pecar e me arrebentar, ele tá tudo bem. Cada um vai falar o que acha, o que acredita de verdade. Mas leve em consideração que muitos sentimentos, muitas coisas que a gente pensa, não é a verdade. Por exemplo, eu estou me sentindo desamparado, eu estou me sentindo distante de Deus. Sim, da fantasia que você criou, sim. Do Deus que você idealizou, sim. Eu tenho certeza que Deus gosta mais do fulano, mas comigo, sim. O Deus que você inventou pode ser assim. Então, há muitos sentimentos confusos. Porque quem te frustrou, quem me desamparou, não foi o Deus real, verdadeiro. Foi a minha construção. Foi a minha fantasia, foi a minha imagem, foi o meu ídolo, a minha idealização daquilo que ele é, ou deveria ser. E isso realmente me desaponta. Só que a fantasia não responde. Baal, que é a imagem que eu acreditei, que é o que eu acredito sobre Deus, isso não responde. A fantasia, o ídolo não responde. Quem respondeu? O Deus verdadeiro. E esse vai te amparar. Vai agir na tua vida, vai fazer tudo na hora, no tempo certo, da maneira certa, que somente Ele conhece. Ele não está comprometido em nos dar satisfação, quando é o tempo, como vai ser. Mas o Deus verdadeiro, o Deus real, este vai fazer da maneira dele o que já está escrito, determinado. De novo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, muitas vezes, como aconteceu comigo e está acontecendo, Deus vai pegar as tuas estruturas do que você sempre achou e Ele vai fazer uma reforma. E aí é dificílimo você abrir mão do que você acreditava, eu já vou falar o porquê. Mas eu te garanto que o Senhor Deus, que responde com fogo, o Deus de Elias, o Deus real, Ele está comprometido em se manifestar para você. Não importa que você vai se sentir frustrado com o teu ideal de Deus. Deus está interessado em você realmente ter relação com Ele. Ele que é o amor, Ele que é a misericórdia,
Ele que morreu na cruz, Ele que nos salvou, como Deus perdoador, como Deus que sem mim nada podeis fazer. Tá rodando um vídeo, eu até postei no meu Instagram, se você não viu ainda, Leandro_Miglioli. Me segue lá se você não me segue ainda. No Instagram, um mestiço, um rapaz mestiço loiro assim, platinado, ele dizendo que o nome Deus, né, que é o Yahvé lá, que na verdade não tem vogais. E se pronuncia né, Yahvé, o certo é Yahvé. Que você não consegue falar, é só o ar. Então a respiração, tem até aquela música, a música chama Yahvé mesmo, que o Chandler Moore canta, e que ele fala em inglês, né? Você está em toda inalação, quando eu inalo e quando eu exalo, você está ali. Então ele, quando você saiu do ventre, respirou, é ele. Morreu, é ele. Você nasceu, morreu. Yahvé, Deus. Então Deus, ele não somente é imutável, como ele é insondável. Nem eu nem você podemos fazer a mínima ideia de como realmente ele é. Ninguém sabe. Você pode pensar no cara, pense em alguém que você acha que foi o cara que mais impactou o evangelho, falou sobre Cristo, fez reforma em toda a história da humanidade, fora Jesus, qualquer um que já existiu. Pensa um pregador hoje que você fala, meu Deus, esse cara... Não... Eles não têm ideia de quem é Deus, eu não tenho. Na realidade, não. Eles podem dizer que sim, vão dizer que eu estou doido, que sei lá o quê, mas eu te digo que não. Ele tem segundo o que ele acha. Então, abrir mão dessa fantasia que a gente criou, quando eu falo dessa fantasia, é desse ideal, né? De uma imagem de Deus que a gente criou. Abrir mão disso é dificílimo. É, assim, doloroso, quase impossível. Você tem que estar muito comprometido com a verdade para poder fazer isso. É dificílimo abrir mão desse ideal. Por quê? Porque eu estou inconsciente. Se eu estou inconsciente, eu não estou percebendo. Eu acredito realmente nisso. E eu vou te falar. Você vai defender esse ideal até contra você mesmo. Como assim? Eu acredito que Deus é isso aqui. E até contra mim eu defendo isso. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Se alguma coisa surge que é verdade, realidade, que confronta o que você tem como ideal, você nega essa realidade dentro de você. Se alguma coisa acontece da realidade que confronta essa tua ideia, você nega isso, você nega a verdade. Nega contra você mesmo. Você nega dentro de você essa realidade. Por exemplo, a gente constrói, por exemplo, uma ideia, eu vou te falar por mim. Como eu não tive pai presente na minha infância, eu construí uma fantasia de pai, uma ideia de pai ideal. E eu comecei a me relacionar com o meu pai, não segundo ele era, mas segundo o meu ideal. Dentro desse ideal, eu achava que ele era muito bom para mim. Muito bom. E eu não conseguia enxergar quantas dores me causou. Quantas situações. Mas por que que alguém... Não, se alguém chegasse e falasse, cara, você nunca viu que... Ó, eu poderia dizer aqui, olha isso que ele fez e ele falhou totalmente com você como pai. Eu ia falar, não, ele foi um cara maravilhoso. Por quê? Porque eu preciso defender o meu ideal contra mim mesmo. Porque abrir mão disso, abrir mão da fantasia, abrir mão do ideal que eu criei, eu fui parte, eu também criei, é dificílimo, é dificílimo. E por que é tão difícil a gente abrir mão desse ideal? Porque o ideal,
ele te coloca na cena segundo o personagem que você quer ser. Se o marido, o pai, a mãe foi um crápula com você, mas você criou um ideal de que foi maravilhoso, se alguém fala mal, você defende esse ideal, não, ele foi bom, então você não enxerga. Porque se eu defendo que ele é alguém muito amoroso, mesmo tendo me ferrado e eu não percebi, eu sou então muito amado, porque um pai muito amoroso, então eu sou muito amado. Então o ideal, ele me posiciona na cena como alguém que eu quero ser. Só que Deus, ele não está comprometido com o ideal. Ele está comprometido com a verdade de quem ele é e do amor que ele tem por você. O amor que ele tem por você. Olha aqui para mim, tem como entender isso aqui? Eu vou ler Isaías 40, 12. Quem na concha da mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Ele pegou os céus, que não é só o céu que você está vendo, né? É todo o céu, o universo inteiro, mediu a palmos. Quem recolheu na terça parte de um efa o pó da terra e pesou os montes em romano e outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem Deus tomou conselho para que lhe desse compreensão do que fazer? Quem o instruiu na sabedoria? Quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que nações são consideradas por ele como um pequeno pingo que cai em um balde. As nações inteiras são consideradas como um grão de pó numa balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. É como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? 18. Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, é o que a gente faz. E o ourives cobre de ouro e de cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ele é o que está assentado sobre tudo. Os moradores da terra são como gafanhotos, e é ele quem estende os céus como cortina e desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. As autoridades que você teme. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis? Agora é Deus falando. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai os olhos e vede. Quem criou tudo? Aquele que faz sair os exércitos das estrelas, todas bem contadas, a quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e poder, nenhuma só vem faltar. Por que você fala então, ó Jacó, e diz Israel, meu caminho está encoberto perante o Senhor e o meu direito passa desapercebido por Deus? Então ele termina dizendo, como você pode achar que eu que criei tudo isso, que o teu caminho, que eu não sei o que você está passando, que eu estou isento, que eu não estou agindo? O meu direito passa desapercebido ao meu Deus, ou seja, eu estou vivendo o que é injusto. Como você pode dizer isso para essa magnitude, esse Deus, tão maravilhoso? Não tem como. Ele fala aqui, ó, os dias dos homens são como um vento. Ontem faleceu sábado o Silvio Santos, 93 anos. Impactou, foi maravilhoso. Sim, acabou. E o que fica? A memória. Então, eu quero encerrar te dizendo, você precisa, nessa manhã, eu não sei quando você está assistindo esse culto, mas ele está sendo agora transmitido dia 18 de agosto de 2024. Você precisa definir com quem você quer se relacionar. Com o Deus verdadeiro ou com a tua idealização, com a construção da imagem que nós fizemos dele. Eu hoje quero aqui levantar minhas mãos e pedir, eu quero me relacionar com o Deus verdadeiro. E aí quando você faz isso, vai ser difícil. Por quê? Porque ele vai desconstruir uma série de crenças que você tinha sobre ele. Mas que são ideais, que não é a verdade. Você está iludido. Você prefere ficar iludido ou você prefere conhecer a verdade? Eu quero conhecer a verdade, ainda que me doa.
Ah, por que dói? Porque eu achei uma coisa. E eu acredito que a única maneira, se você quer não mais se relacionar com o ideal, com a imagem que você fez dele, mas com a verdade, eu acredito que a única maneira de a gente viver isso, primeiro, é aceitar que nós realmente não sabemos quem ele é. Aceitar essa dúvida. É aceitar que realmente muitas coisas que eu acredito sobre Deus, mas que não tem nada a ver com o amor verdadeiro, com quem ele é, com o amor que ele é, com a misericórdia que ele é, muitas dessas coisas não são verdades. Eram verdades para mim até então, mas hoje a gente está desconstruindo isso aqui. Então eu preciso me permitir ouvir coisas totalmente opostas ao que eu acreditei. E isso é difícil. Tem pessoas que é que nem vai estudar lá sobre, talvez você já conheça, o mito da caverna de Platão, né? Que não era de Platão, na verdade era de Sócrates, mas foi Platão que escreveu. É o mito de Platão. Eu não quero sair daqui, me deixa aqui com essa minha crença, me deixa aqui, eu prefiro ficar iludido, mas não mexa com as minhas verdades, ainda que minhas verdades sejam ilusões. Então a primeira coisa é você se abrir, aceitar que você não sabe quem realmente ele é. E se eu aceito que eu não sei quem ele é, e que realmente eu construí algo segundo o meu querer e as minhas carências e o que eu aprendi de cultura e de vida e de mundo e de história e de estudo, então também eu não tenho parâmetro para julgar o que está acontecendo na minha vida hoje. E falar é bom ou não é bom. É de Deus ou não é de Deus. Não existe nada que não é de Deus. Tudo está em Deus. Essa é a primeira coisa. Conviver com esse fato. A segunda coisa, presta bem atenção nisso, é você assumir que você tem parte em toda essa frustração e decepção que você carregou com relação a Deus, sua fantasia até hoje. Por que você tem parte? Porque você que criou isso. Eu criei essa fantasia. Eu me permiti. E eu não estou falando isso num termo de acusação. Por que é importante saber que eu criei? Porque se eu criei, eu posso desfazer. Eu tenho parte. Se eu criei, eu posso descriar. Se eu fiz, eu posso desfazer. Eu não sou vítima. Então a segunda coisa, eu acredito, tá? Não estou dizendo que isso aqui é uma regra. Eu acredito hoje, com o entendimento que eu tenho, que a maneira de você se relacionar com a verdade, não com a imagem de Deus que todos nós temos, é primeiro eu aceitar que é isso e que eu não sei mesmo. A segunda coisa é me implicar nisso. Eu realmente construí. Eu criei essa idealização. Então eu quero a partir de agora descriar, desfazer e pedir para ele me mostrar. Porque talvez você acreditou que a vida inteira você tem que fazer guerra espiritual, que a vida inteira é luta, que a vida inteira você tem que ir atrás. De repente ele vai te mostrar, está tudo consumado. Receba pela graça. E aí isso é difícil, por quê? Porque você quer o mérito teu, você quer dar as voltas, você quer ter o teu poder, a tua realização, o teu feito. E de repente não vai ser assim. Você pode optar em continuar com o teu ideal ou com a verdade. A terceira coisa que eu acredito que é importante para a gente se relacionar com Deus de verdade é parar de julgar qualquer coisa na nossa vida. É aceitar o momento presente sem ficar dizendo, nossa, olha as portas que se abriram, Deus me ama. Ai, olha como nada está acontecendo, Deus está chateado com os meus pecados. É muito ridículo isso, me perdoe. Muito infantil e ridículo. Muita desconexão com a verdade. É não julgar. Pode ser bom, pode não ser, pode ser maravilhoso, pode não ser, eu não sei. Eu não estou julgando. Eu só sei que ele sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o tempo, ele sabe o modo, ele sabe o como, ele sabe o quando, ele sabe o onde, ele sabe o porquê, ele sabe para onde, ele sabe de onde. Eu não, então eu me rendo. Eu me rendo. Eu me rendo.
Eu aceito o meu agora. Ah, mas a minha vida está terrível agora. Eu aceito o meu agora. E eu não julgo mais os acontecimentos segundo as minhas idealizações. E aí você se alinha com o fluxo da vida no agora, onde Deus está, porque Deus só habita no agora. O agora não é um tempo, ele é o eterno. Agora não é tempo, tempo é futuro e passado. O agora é o único e eterno que existe. Eu não sei, alguém poderia até me ajudar aqui com mais coisas, mas eu acredito que esse é o caminho para a gente poder se relacionar não mais com uma fantasia. Não mais com coisas que nós estudamos, lemos e nos enviesaram. E por fim, a única maneira, as únicas, né, que eu estou falando, que eu acredito de conhecê-lo assim, desse jeito, é um relacionamento íntimo e profundo com ele, que só pode acontecer mediante a minha entrega diária num tempo de qualidade, numa total rendição, sem julgamentos e questionamentos de qualquer coisa que esteja ou não acontecendo. Me abrir para ele falar comigo através do para-choque do caminhão, do número da placa, do céu, do pássaro, da serpente, da formiga, da grama, da rosa, da nuvem, da estrela, da lua, do mendigo, do drogado, da mula, do leão, de quem for. Aí eu vou começar nesse relacionamento. Porque, olha, se você quer realmente conhecer o Deus verdadeiro, eu tenho até um pouco de receio de falar para não te escandalizar, mas deixa tudo e vai para um relacionamento. Falar com ele, respirá-lo, contemplá-lo, senti-lo, respirá-lo, vivê-lo. Marcar um jantar a dois com ele num restaurante, você e ele. Esse relacionamento, te digo, aí pode ser, porque nunca vai ser na plenitude, que eu comece acho que 0,1% de Deus eu já realmente estou conhecendo agora. É o máximo acho que a gente vai chegar. Estou brincando, eu não sei em porcentagem, mas eu pessoalmente acho que é isso mesmo. Essa mensagem, ela é para quem não quer mais brincadeirinha, mas quer se comprometer com a verdade e realmente não quer mais fazer de Deus um balcão de negócios onde eu vou lá e recebo dele tudo o que eu acho que ele tem que me dar. Então, pense sobre isso, medite sobre isso. E nesse momento nós vamos fazer a nossa generosidade. Esse é um culto online. E se você faz parte da Lion, se você me acompanha, se essa igreja online, essa mensagem online é importante para você, nos ajude. Faça a tua generosidade. Se você tem uma porcentagem, é o dízimo, ou é mais, é menos, eu não sei. Eu sempre acredito que o Espírito Santo fala em nós o que e quanto e onde nós devemos ser generosos. Mas seja. Ontem, sábado, eu estava falando com a Nicole sobre uma pessoa, e aí ela, por exemplo, essa pessoa pegou e fez uma semeadura para uma pessoa de R$1.000. Aí essa pessoa que recebeu, criou um evento e falou para essa pessoa que lhe deu o meu, falou, você quer estar no evento? Eu não vou nem te cobrar, porque você já semeou isso na minha vida. Aí essa pessoa falou, não, eu te semeei esses 1.000 por amor. Esse evento custa quanto? X reais. Eu vou pagar. Não, mas você já me deu 1.000. Não, eu vou pagar. E essa mesma pessoa, que é a pessoa que semeou,
comprou agora um carro zero, o marido moto, não sei o que, um monte de coisa. E Deus tem prosperado muito. Por quê? Generosidade. Generosidade. É tão feio quando a gente é mesquinho. Por que a gente é mesquinho? Porque o Deus que a gente se relaciona, a gente inventou. Se eu não der oferta, ele não responde. Se eu não der o dízimo, o devorador me destrói. Se eu não fizer alguma coisa nela, do céu não se abre. Se eu não mover ele, ele não me supre, porque não é um pai de amor, ele faz pela troca. Esse é o Deus que eu criei. E é real, e se torna real mesmo. Porque é fé. Você cria. Agora, será que o Deus real quer a tua generosidade? Pergunta para ele agora. Eu vou colocar para vocês o nosso Pix nesse momento. Você pode abrir o aplicativo do teu banco e fazer a tua generosidade pelo QR Code. Tá bom? Abra o aplicativo do teu banco, mas antes de fazer qualquer coisa, pergunte de verdade, se você está comprometido com Deus de verdade, se a gente não está aqui só para oba-oba, não estou falando em amor mesmo, pergunte para o Espírito Santo. Se ele te falar não dê nada, em nome de Jesus não dê nada. Se ele te falar é tudo que está na tua conta, faça o que ele te mandar. Eu não posso ficar te induzindo a valores. Olha, quem puder isso ou aquilo, não. O Espírito Santo é Deus, ele fala, ele responde com fogo dentro de você. Pergunta para ele agora. Espírito Santo, qual é o valor que eu devo semear? É aqui na Lion? É para uma pessoa? Me mostra. Às vezes também Deus não me mostra, mas eu desejo e eu entrego. Às vezes eu pergunto, e eu falo, não está vindo um valor, mas também não sei. Eu quero tanto, eu quero ser generoso, eu quero transbordar meu amor, eu quero transbordar meu carinho. Eu desejo. Então você faça. Segundo tiver proposto no teu coração. Não por necessidade, nem por troca, porque Deus ama quem faz com alegria. Eu vou deixar a descrição desse vídeo também, do Pix no vídeo, do YouTube, para que você possa, assistindo, se você estiver assistindo depois do horário de transmissão, quiser fazer a sua generosidade. A gente tem ajudado pessoas, viu? Quero dizer para vocês que essa semana ainda uma pessoa me pediu e a gente estava sem caixa nenhum. E aí eu coloquei no nosso grupo da Lion e 3 pessoas se moveram. Foi tão bonito. Ela recebeu muito mais do que ela precisava. É nisso que a gente acredita. Semear não só em estrutura. Ou melhor, hoje a gente não semeia nada em estrutura. Tudo nosso é só para pessoas. Porque hoje, por enquanto eu não estou investindo em tráfego, em rede social, a gente está aqui, né? Então, é para as pessoas. E se um dia você precisar, que nem essa irmã, me chama. Se eu não tiver, pelo menos eu vou pedir ajuda. Tá bom? Que Deus te abençoe. Até domingo que vem e que você fique realmente na paz do Senhor. Até mais.